seria, então, arranjo? Em uma reunião de um condomínio residencial, foi realizada uma votação para definir os cargos de síndico e subsíndico do prédio. 4 moradores, né, de nomes A, B, C e D, candidataram-se a ocupar esses cargos. Tá? De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado dessa votação? Então, muito bem, a gente precisa identificar aqui o que a gente vai entender como sendo etapa e o que vai ser as escolhas. Então, veja que nós temos aqui o condomínio vai realizar uma votação para 2 cargos, síndico e subsíndico. E vão ter 4 moradores que vão se candidatar a esses cargos, né? Então, aqui, entre síndico, os cargos de síndico e subsíndico e as pessoas, qual dessas duas situações eu considero como sendo as etapas? Quem sabe dizer? Qual dos dois aqui seriam as etapas? O síndico e o subsíndico ou as pessoas a escolherem para o cargo? Vejam, o que é que você... Quem é que vai ocupar o cargo? Não é uma pessoa? E essa pessoa, na votação, a gente escolhe o cargo ou escolhe as pessoas para o cargo? Escolhe as pessoas, né? Ou a pessoa para o cargo. Então, as pessoas são as escolhas, né? E cada um desses dois, síndico e subsíndico, são cada um uma etapa dessas escolhas. Então, vejam, quantas etapas nós temos, então, aqui nessa situação? Eu tenho o síndico e eu tenho o subsíndico. Bom, cada um é uma etapa. Então, a escolha do síndico é uma etapa e a escolha do subsíndico é uma outra etapa. Beleza? Então, aqui eu tenho a primeira etapa e eu tenho a segunda etapa. Bom, quais são as escolhas, né? Quem são os candidatos? Os candidatos que são as escolhas são os candidatos de nome A, B, C e D. Então, veja, o número de escolhas e o número de etapas é o mesmo? Não, né? O número de escolhas ele é maior do que o número de etapas. Então, aqui descarta ser uma permutação simples. Né? Por quê? Nem todas as 4 pessoas serão escolhidas, né, para síndico e subsíndico. Vão sobrar 2. Consequentemente, vão sobrar 2. Então, o primeiro indício de que você está tratando não de permutação, e sim de arranjo ou combinação, é o fato de você ter o número de etapas, né, os locais a preencher, as etapas, no total dele, é menor do que o total de escolhas que você tem para fazer em cada um deles. Então, quando você observar isso, você já vai saber que não se trata de uma permutação simples, como a gente viu na aula passada. Trata-se de ou arranjo ou uma combinação. Então, essa é a primeira diferença, tá bom? Porém, essa mesma situação acontece também na combinação, de você ter mais escolhas do que etapas, né? Do que vagas a preencher. E a gente vai diferenciar agora arranjo de combinação nessa situaçãozinha aqui, que é bem clássica. Muito bem. Então, veja só. Para escolher o síndico e subsíndico, eu posso ter, por exemplo, o seguinte par de pessoas. Lembrando que o primeiro vai ser o síndico e o segundo vai ser subsíndico. Eu posso ter a pessoa A e a pessoa B para síndico e subsíndico. Eu posso ter a pessoa B com a pessoa C. Eu posso ter a pessoa B com a pessoa A. A gente pode ter a pessoa C com a B e assim por diante, né? Me diga uma coisa. Observem esses 2 pares aqui de escolhas. Vamos pegar esse aqui e esse aqui. Então, observe. O par síndico-subsíndico AB, e o par síndico-subsíndico BA. O
na primeira e na segunda, nós estamos usando as mesmas pessoas. Essas duas situações são iguais ou são diferentes? Em ambos os casos, foram escolhidas as pessoas A e a pessoa B. Esses dois pares de escolhas, eles representam a mesma coisa ou são diferentes? Alguém sabe me dizer? A primeira escolha é para o síndico. Então, a primeira pessoa que aparecer aqui, ele é o síndico. E a segunda pessoa vai ser o subsíndico, né? Se você trocar, por exemplo, se eu escolher o A para síndico e B para subsíndico, e você fizer a troca, vou botar a pessoa B para ser síndico e a pessoa A para ser subsíndico. Esse par de pessoas, né, ele configura duas situações diferentes, né? Por quê? Cada cargo aqui, cada posição, ela é bem caracterizada. Então, embora a gente use os mesmos elementos, porém em ordem trocada, isso configura situações, né, diferentes. E quando isso acontecer, nós teremos um arranjo, tá joia? Então, quando esses dois pares aqui, nessa condição aqui, eles forem configurares duas escolhas diferentes, embora você esteja usando os mesmos elementos, né? Isso aqui, essa situação configura um arranjo, tá bom? E aí, adiantando, o que seria, então, uma situação, né, de combinação, onde essas duas coisas fossem iguais? Imagine que eu pedisse aqui, ao invés de escolher um síndico, subsíndico, um líder e um sublíder, né? um presidente e um vice, enfim. Se a situação não for essa, se for, por exemplo, eu quero escolher uma dupla para fazer um trabalho, uma dupla. Então, a dupla A e B e a dupla B e A configuram duas duplas diferentes. Agora, quando é que eu vou saber que vai ser uma combinação e não um arranjo? Por exemplo, se eu, ao invés de falar de síndico, subsíndico, líder, vice-líder e tudo mais, eu simplesmente pegar essas 4 pessoas e queira formar duplas para fazer um trabalho. Então, eu tenho 4 pessoas que quero que formem duplas, tá? Então, a dupla com a pessoa A e B e a dupla com a pessoa B e A, isso configura duas duplas diferentes ou duas duplas iguais? Né? Então, como o fato de formar grupo, dupla, com as pessoas e não importa a posição, então aqui seria uma situação, se fosse montar duplas para um trabalho, aqui eu teria uma situação de combinação, porque se eu usar os mesmos elementos e alternar as posições, isso não muda nada, porque eu estou falando de dupla de pessoas. Então, a dupla Heloísa e Daniel e a dupla Daniel e Heloísa é a mesma dupla. São duas pessoas diferentes, a ordem mudou, mas é a mesma dupla. Então, nessa situação, nós teríamos uma combinação. Tá bom? Voltando para o nosso caso aqui, como aqui eu estou falando de síndico e subsíndico, e cada posição ela tem uma caracterização específica, né? Então, quando a gente troca as posições, obviamente você tem uma situação diferente, e, portanto, se você usa os mesmos elementos e você troca a ordem, e essas duas situações são situações diferentes, nós temos arranjo. Então, muito bem. E como é que calcula um arranjo, né? Então, olha só, cadê onde eu parei aqui? Pronto. Façamos inicialmente uma representação de todas as possibilidades, né? Usando o diagrama de árvore. Então, fazendo aquele diagrama de árvore que a gente aprendeu lá no começo, então aqui a escolha do síndico, ele representa uma etapa, e a do subsíndico uma outra etapa. Então, para escolher o síndico, eu tenho 4 pessoas a escolher. A, B, C e D. Escolhido o síndico, né, eu vou ter 3 escolhas para o subsíndico, né? Já que eu não posso escolher a mesma pessoa, não pode ser síndico e subsíndico. Então, se eu escolher a pessoa A, para escolher o subsíndico, eu tenho B, C e D. Tenho 3 opções. Para escolher escolhido o síndico B, aí sobram 3 opções para escolher o subsíndico, e assim por diante.
Então, fazendo o diagrama aqui, eu tenho aqui 12 escolhas, né? 12 pares de pessoas. Vamos lá. Observe que cada possibilidade acima representada corresponde a um agrupamento ordenado de duas pessoas escolhidas entre os 4 candidatos. Note, por exemplo, que o par ordenado A e B é diferente do par ordenado B e A, pois na primeira situação o síndico é A e o subsíndico é B, né? E na segunda situação ocorre o contrário, foi o que a gente discutiu anteriormente. Dizemos que cada resultado da votação corresponde a um arranjo dos 4 elementos, que são os candidatos, tomados 2 a 2. Isto é, escolhemos 2 entre os 4 para formar o agrupamento ordenado, tá bom? Então, pelo princípio fundamental da contagem, né, contar o total de arranjos possíveis, né, é fazer aí a notação, né, a escrita, quando eu for falar de arranjo, vai ser a letra A, né, A de arranjo. 4, esse número maior aqui é o número de, né, escolhas, né, que são, no caso, as pessoas, e 2 são o número de etapas. Um arranjo 4, 2 a 2, tá bom? É assim que faz a leitura. Então, para a escolha do síndico, há 4 possibilidades, né? E para a escolha do subsíndico, eu tenho escolha da primeira, só sobram 3. Então, 12 possibilidades, tá bom? Mas, numa situação geral, tem uma formulinha aqui que a gente usa para calcular o arranjo, tá bom? Então, pensa aqui o seguinte. Dado um conjunto com N elementos distintos, no caso aqui, o N vai fazer a vez da gente das escolhas. No caso ali do síndico e subsíndico, foram 4 pessoas, então N seria 4. Dado um conjunto com N elementos distintos, chama-se arranjo desses N elementos tomados K a K. O K está fazendo a vez aqui das etapas. Lá eu tinha 2 etapas, então aqui o K está fazendo a vez da etapa. Com K menor ou igual a N. Por que o K menor ou igual a N? Quando as escolhas forem exatamente iguais às etapas, nós temos uma permutação simples, né? E se a gente não tiver, se tiver o número de etapas menor que o número de escolhas, a gente vai ter arranjo ou combinação. Tá? E a gente já viu a diferença de um para outro, a gente vai reforçar nos exemplos. Qualquer agrupamento ordenado de K elementos distintos escolhidos entre os N existentes vai ser dado por o arranjo, né? Lembrando que o primeiro N, esse número N é o número de escolhas, que ele geralmente é maior. K é o de etapas. O número de arranjos de N elementos escolhidos, né, tomados K a K, vai ser N fatorial dividido por N menos K fatorial. Então, a diferença entre esses dois números aqui, fatorial. Então, esse aqui é a formulinha para o cálculo do arranjo. E como seria, no exemplo aqui, ó, se eu fosse usar a fórmula e não o princípio fundamental da contagem? Então, veja aqui. Eu tenho quatro escolhas. Então, arranjo de 4 pessoas, eu tenho 2 etapas, escolhidas 2 a 2. Então, aqui pela formulinha, como é que ficaria? 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial, né? Então, aqui, o que a gente faz? Vamos resolver essa subtração de baixo. 4 fatorial, 4 menos 2 dá 2. Então, aqui nós podemos fazer, para simplificar aqui, eu vou escrever 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Então, a gente aprendeu, né, com as propriedades do fatorial. Esses dois caras a gente corta. Então, finalmente, o que é que sobrou aí na historinha? 4 vezes 3, isso é igual a 2. Né? Então, está aqui calculado o total, né, de possibilidade de escolhas entre as 4 pessoas para síndico e subsíndico. Tranquilo? Olá, pessoal. Obrigado por assistir. Deixe seu like se você gostar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder, tá bom? Inscreva-se no canal e bons estudos para você. Até a próxima!